É, pessoal, e as notícias não param, hein? As notícias do Palmeiras a todo momento estão chegando aqui. E eu vou trazer nesse vídeo aqui algumas possíveis contratações, saídas, né? Algumas já até são bem claras aí, como a do Bruno Rodrigues. Vou falar desse rapaz aqui nesse vídeo. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like e sem enrolação. Quero falar aqui do primeiro assunto do vídeo de hoje, é em relação a Bruno Rodrigues, né? Um jogador que chegou no Palmeiras, teve duas lesões seríssimas e o Palmeiras cuidou desse atleta com todo carinho, responsabilidade que é dever, né, do clube. Contratou o jogador, ele se machucou ou chegou machucado. O dever do clube é de toda a empresa, né? É cuidar do seu patrimônio, do seu atleta. O Palmeiras está fazendo isso com o Paulinho, né? E assim, eu vou apontar aqui essas questões, certo, do Bruno Rodrigues. Mas primeiramente eu quero falar do Dudu. O Dudu saiu do Palmeiras pelo motivo que todos nós já conhecemos. Mas assim, a situação do Dudu não é diferente da do Bruno Rodrigues. O Dudu se lesionou no Palmeiras. Ele é o grande nome do Palmeiras aí dos últimos anos, o Dudu. Desde 2015, aí, quando o Palmeiras teve aquela mudança em relação ao Paulo Nobre. O Dudu foi o nosso grande jogador. Nós reconhecemos isso, o palmeirense. Mas assim, a partir daquele momento que ele estava no final da recuperação dele, da lesão que ele teve muito grave no Palmeiras. O Palmeiras sempre honrou os compromissos, pagou o Dudu, cuidou do atleta, como cuidou do Bruno Rodrigues, pagou os seus vencimentos em dia. E assim, é pra gente a gente refletir como torcedor e como o clube faz em relação a alguns jogadores, né? O Dudu, no finalzinho da lesão, ele já estava ali treinando com os titulares, com o time do Palmeiras, com o elenco, né? Já tinha feito a transição, aí ele entra em contato com o Cruzeiro, se oferecendo lá na época que era o Alexandre Matos ainda, né? Se oferecendo pro Cruzeiro, né? Que queria ir jogar no Cruzeiro, que não teria espaço no Palmeiras, ele tinha acabado de voltar de lesão. E teve todo aquele imbróglio que todos nós aí palmeirenses conhecemos, né? A mídia em si conhece essa situação do Dudu. Ele forçou uma saída, né? Ligou lá pro Alexandre Matos, aí o Alexandre Matos ligou para a Leila e perguntou, né? Foi correto, Cruzeiro perguntou se o Palmeiras tinha intenção de negociar o jogador ou começar a negociar, né? E a Leila falou, não, tudo bem, vamos negociar. Quando estava tudo certo, tudo encaminhado, o Dudu desistiu, né? Ele fez toda aquela confusão, a torcida pressionou ele porque ele ia sair, mas naquele momento ele foi errado, né? Porque tava voltando de lesão, ele ia ter as oportunidades, como começou a ter. Mas o Dudu não teve paciência e a Leila também já pegou birra com ele. O Abel já não queria mais o atleta também. E ele sai do Palmeiras daquela forma. Aí sai falando um monte de coisa. E depois teve toda aquela confusão. Ele não ficou no Cruzeiro, foi pro Atlético. Caso do Dudu. Falei tudo isso pra voltar aqui no Bruno Rodrigues, né? Porque aconteceu com esse jogador também. O Bruno Rodrigues teve duas, no caso dele até pior. Que ele teve duas lesões aí piores que a do Dudu. E o Palmeiras cuidou desse atleta, pagou ele em dia. Volto a falar aqui. É dever de todo empregador honrar os seus compromissos com o seu atleta, com o seu funcionário. Tudo isso a gente sabe. Mas assim, agora ele saiu do Palmeiras, o Palmeiras emprestou o jogador. E eu tenho aqui as aspas do Bruno Rodrigues. Ele se ofereceu para o Cruzeiro, né, dizendo que o Cruzeiro não precisa dele. Que ele precisa muito mais do Cruzeiro do que o Cruzeiro dele, né? E ele disse aqui também: eu volto para o Cruzeiro porque lá eu sou bem tratado. Bruno Rodrigues, por que você está falando isso? Você sempre foi bem cuidado no Palmeiras. Você deveria dar graças a Deus, colocar... O Palmeiras fez de tudo por você, você pisou na bola aí no começo do ano, você poderia ter tomado uma justa causa. O Palmeiras poderia ter mandado você embora por justa causa, rescindir o seu contrato, porque você teve um ato de disciplina, você jogou
na várzea, machucado, se recuperando, né? E você não dá valor nisso. Agora que o clube queria, acho que deve ter punido com a questão de multa de salário e tal, porque isso o Palmeiras fez, mas não quis te prejudicar. Tudo bem você sair do Palmeiras, ir pro Cruzeiro, ir para qualquer outro clube, mas agora você tá falando que lá você é bem tratado e você tá precisando do Cruzeiro. Você teve tudo no Palmeiras, você que não soube aproveitar, né? E você quer mais que o Palmeiras faça mais o que por você? Você não joga, né? Você não, com essas lesões, tomara que você volte a jogar muito futebol e o Palmeiras consiga vender, o Cruzeiro vai e compra você do Palmeiras ou outro clube. E você faz isso. Agora é página virada, você falou isso, que você seja feliz lá no Cruzeiro, mas não fala isso. Que agora você é bem tratado. Você sempre foi muito bem tratado no Palmeiras, né? É isso que eu falo, galera. Jogador de futebol, a gente tem que ter muita atenção com a questão de idolatria, né? Questão de venerar muito o jogador, porque acontecem essas coisas. Palmeiras cuidou do atleta, ele não jogou futebol no Palmeiras, ele tá, pra ele, como a Leila disse lá que o Palmeiras não é hospital, na época do Neymar, aquela fala dela, mas tá sendo aí, ó, foi com o Dudu, foi com o Bruno Rodrigues, está sendo com o Paulinho, né? Tomara que com o Paulinho seja diferente. Que depois que ele se recuperar da lesão, estiver jogando, ele saia para outro clube e o Palmeiras não vê esse movimento aí desses atletas machucados aí que ficam no Palmeiras, se recuperam no Palmeiras e saem. Usam o Palmeiras. E a Leila disse que o Palmeiras não era hospital para estar recuperando o jogador ou asilo para estar trazendo o jogador para final de carreira. E é isso que está acontecendo. Tem o Felipe Anderson também, que só não jogou, conseguiu jogar ainda, só lesionado. Enfim, tchau Bruno Rodrigues, sucesso e que o Palmeiras venda você logo. Vamos falar um pouquinho aqui do Nino? Vamos lá. O Palmeiras ofereceu aí pro Nino, né, cerca de 93 milhões de reais já para essa janela, né, igual eu havia falado no vídeo anterior, que fecha no dia 3 de março. E o Palmeiras tenta já a contratação dele para agora, né? E ofereceu esse valor, é mais do que o Zenit pedia pelo jogador. E o Palmeiras ofereceu aí esse valor a mais, porque quer, de qualquer forma, o jogador agora para essa janela. E o Zenit, né? O Zenit não quer liberar o jogador agora. Ô Nino, força aí um pouquinho também, né? Você precisa forçar aí. Porque o Palmeiras já tá tudo certo, ó. Tem a questão até de salário. O Palmeiras já tem salários acertados com o jogador. Nino vai ter os vencimentos aí na casa de 1,2 milhões. 2 milhões, né? De reais. É um salário excelente para um zagueiro, né? 1,2 milhões aí de reais são os vencimentos aí acertados já com o jogador. Palmeiras já tem esse valor acertado com o atleta, com o staff do jogador, né? E ele faz isso para também o jogador não ouvir outras propostas, né? Tem o Fluminense que está aí na parada também. Mas o Palmeiras tem tudo acertado com o atleta. A questão agora é se vai vir agora ou na outra janela. Ele tem que forçar um pouquinho também com o Zenit para ver se ele vem nessa janela agora que fecha dia 3 de março. Precisa correr. Né? O Palmeiras precisa apertar lá os russos e conseguir essa liberação. Se não, só no meio do ano. Tá? Tem a questão também do volante, que o Palmeiras está tentando, que no caso aí continua sendo o Fabinho, né? Só que o Fabinho, com certeza, é no meio do ano, né? E tem a questão do jogador, aí tem a palavrada, tem conversas aí também com os salários acertados com o jogador, mas a gente sabe, enquanto não tem contrato, enquanto não for definido, tudo pode acontecer, né? Mas o Palmeiras já tem um acerto e vai pra cima com tudo para o meio do ano ter o camisa 5 aí, o Fabinho, né? E o Danilo segue no radar do Palmeiras também. O Palmeiras trabalha com a opção do Fabinho pro meio do ano, mas também tem a questão do Danilo que está insatisfeito no Botafogo
e já teve conversas aí com o Palmeiras. E vamos ver se o jogador vai também pedir para sair do Botafogo, né? Ele tem que conversar lá, convencer o John Textor para poder liberar o jogador pro Palmeiras. Claro, ele no Palmeiras vai pagar o Danilo. O Botafogo tá numa situação difícil, né? E precisa desse dinheiro aí. Certo? Vamos lá. Quarta de finais do Campeonato Paulista. Vou trazer para vocês aqui, já foram definidas, né? Palmeiras e Capivariano, Novo Horizontino e Santos, Português e Corinthians, Bragantino e São Paulo. Vou trazer aqui um resumo bem rápido aqui, dar a minha opinião, né? Claro. Comentem aí também, galera, o que vocês acham desses confrontos aqui. Vou falar para vocês aqui, entre Palmeiras e Capivariano, claro, Palmeiras, vou concordar aí com muitos de vocês aí, eu acho que esse confronto é o mais acessível aí dos quatro, né? O Palmeiras aí, eu confesso para vocês que não vi o Capivariano jogando, mas questão de nomes, né? Capivariano e Palmeiras e Capivariano é um confronto mais teoricamente, né? Fácil, para mim passa o Palmeiras. Agora aqui é uma pedreira, hein? É o melhor do grupo, Novo Horizontino e Santos. Santos aí dos quatro grandes aí pegou uma pedreira também. Novo Horizontino é a melhor campanha. 16 pontos ali junto com o Palmeiras, mas nos critérios de desempates ele leva vantagem aí em relação ao Palmeiras, né? Nesse confronto aqui é um confronto muito equilibrado. Mas eu acredito que o Santos passe aí também. O Santos está jogando bem. O jogo anterior aí que o Santos goleou não é parâmetro, mas nesse confronto aí eu acho que o Santos passa também. Português e Corinthians. Português e Corinthians é um clássico, né, paulista. O Português aí nos últimos anos aí vem de série B, né, de séries inferiores aí, mas é um time grande, tem torcida. É um confronto aí pesado também, mas eu acredito que o Corinthians passa também. Agora aqui, pra mim, na minha visão, é um confronto mais difícil aí nessa chave aí. Bragantino e São Paulo, né? Nesses confrontos aí. O Bragantino de Série A, São Paulo de Série A. Pra mim aqui o mais difícil aí, o São Paulo pegou a pedreira, que é o Bragantino. E eu acho que o mais equilibrado e que tudo pode acontecer é nesse jogo aqui, Bragantino e São Paulo. Mas, como aqui eu tenho que dar meu palpite, nesse confronto aqui quem passa é o Bragantino. São Paulinos, me desculpem aí, mas o São Paulo pegou uma pedreira e o Bragantino nesse jogo aqui passa. Certo? Então os classificados para as semifinais aí do Campeonato Paulista serão Palmeiras, Santos, Corinthians e Bragantino. Certo? Galera, se inscreva no canal, deixe o like. O canal do Fabão Palmeirense está crescendo. Eu agradeço a todos vocês aí que estão chegando, as pessoas que já estão aqui, os novos. E aqui eu procuro trazer um conteúdo para vocês aqui. Claro, falo do Palmeiras, mas sempre com responsabilidade. Às vezes eu até brinco aqui, falo sem clubismo. Mas não tem como, né? Nós torcedores sempre temos aquela pitadinha de clubismo, mas sempre com honestidade, respeito. É uma questão de... Aqui nem o confronto aqui. Esse confronto que eu falei aqui não é clubismo. Né? O único que eu acho aqui que pegou pedreira e realmente é o São Paulo, o Bragantino. O Bragantino tem sido aí uma pedra no sapato aí dos grandes, né? Principalmente do São Paulo. Certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like. E na parte da tarde eu trago outro vídeo aqui com as informações do Verdão. Certo, galera? Avante palestra! É nóis!